aproveitando o embalo breaking news, mais informações, talvez não tão breaking news, mas é uma informação importante sobre Gustavo Scarpa, André Hernan. Tem uma disputa entre Galo e Flamengo, não é isso? Tem uma disputa boa entre Galo e Flamengo e o Galo tá o Galo tá à frente, né? O Galo tá à frente nessa disputa. É a informação que a gente traz no All Sport, na nossa coluna Mercado da Bola. Assim, o Scarpa já está convencido de que vai voltar ao Brasil. Isso é fato. Dá Está para cravar convencido. isso? Eu tenho conversado com pessoas que estão no dia a dia com ele e a tendência é essa, de uma volta ao futebol brasileiro. A entrada do Flamengo foi uma entrada já que não é nova, né? Já teve isso na janela do meio do ano. O Flamengo volta. E aí o Atlético Mineiro, que já vinha conversando, e o Bruno Andrade sempre trouxe essa informação aqui no UOL, que o Galo nunca desistiu do Gustavo Scarpa. Mesmo com o Scarpa falando para o Rodrigo Caetano que no primeiro momento preferia ficar na Europa. O Rodrigo Caetano, renovando o seu contrato com o Atlético como diretor executivo, sempre teve aqui, ó, telefoninho na mão e ó, Scarpa, e aí? Scarpa, e aí? E agora com a entrada do Flamengo, o Atlético mandou uma oferta, né? Oferta de 4,5 milhões de euros. O Bruno Andrade tem a informação de 80% do jogador, né? Nesse valor. E aí, outras pessoas mais próximas ao Gustavo não têm essa certeza da porcentagem. Ainda não está muito claro na negociação. Mas fato é que hoje o Atlético Mineiro está à frente do Flamengo para trazer o Gustavo Scarpa. Mas fato é que não tem nada assinado ainda, não tem nada fechado. É um momento hoje, dia 19, meio-dia e 4, o Galo está um passinho à frente do Flamengo nessa corrida. Tem duas coisas aí, né? Uma é que o Atlético tem uma proposta oficial para o Nottingham Forest de 4 milhões e meio de euros. O outro ponto aí passa pela conversa do que o Scarpa vai querer. E o Atlético toca num ponto central, que é o seguinte: você será protagonista no Atlético. Você tem certeza de que você vai jogar no Flamengo? Então, o Atlético trabalha com esta informação para o Scarpa. Se você vier aqui, você conhece o Filipão, o que também não seja um ponto tão favorável para o Scarpa, porque o Scarpa jogou pouco com o Filipão. Mas o Filipão quer ter você aqui, você já trabalhou com ele, você vem para ser protagonista no Atlético. No Flamengo, existe uma série de protagonistas. Mas isso vai passar muito pelo desejo do Scarpa. O Scarpa pode querer morar no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, mas aparentemente é o que o Hernan está dizendo. O Atlético está em contato diretamente com o Nottingham Forest, fazendo proposta diretamente com o Nottingham Forest e dizendo para o Scarpa que você vai ser o dono, você vai ser referência do time. No Flamengo, eu não sei. O Internacional estava na história e desistiu oficialmente ontem. O Internacional anuncia que não vai fazer leilão, sabe que Atlético e Flamengo entram com um peso mais forte economicamente do que o Internacional pode pagar. O Alessandro Barcelo já falou aqui no de primeira que ele quer ser campeão brasileiro no ano que vem, mas está montando um time peça a peça, a razão pela qual ele não libera o Maurício e não vai liberar o Maurício para o Corinthians. Está tentando o Robert Renan e vai montar um time mais competitivo do que tem hoje, mas não gastando este dinheiro do Scarpa. No Internacional, a visão é de que o Scarpa pode custar 5 milhões e meio de euros. Veja que eu falei 4 milhões e meio de euros oferecidos pelo Atlético. Mas que o Scarpa pode custar 5,5 de euros para o Nottingham Forest e mais 1 milhão e 300 mensais de salário. E o Internacional entende que este valor ele não vai pagar. É um pacote pesado para o Inter financeiramente falando, PVC. Exato. Mas aí Atlético e Flamengo disputam nessa esfera, nesse cenário. E assim, eu até questionei quem está na negociação sobre isso que o PVC está falando. No Flamengo, será que ele vai entrar para disputar ou no Galo, será que ele já chegaria como titular? O termômetro de quem está ali com o Scarpa é de que ele chega
no Atlético com mais possibilidades, mas chegaria também no Atlético para disputar a posição, mas com muito mais possibilidades no Galo. E tem também uma questão que é importante, o Flamengo chegou agora com uma sondagem, né, recentemente, né, coisa de uma semana, e o Rodrigo Caetano já vem construindo essa contratação do Scarpa, já vem construindo esse contato e essas conversas. E o Scarpa, num primeiro momento, quando deu a negativa e falou, olha, eu prefiro ficar na Europa, e deixou bem claro que queria permanecer na Europa, houve uma conversa do tipo, Caetano, quando eu decidi voltar ao Brasil, eu vou dar preferência para o Atlético. Um dos clubes que eu vou conversar é o Atlético. Então, assim, o Rodrigo Caetano está em cima. E o Scarpa gostou do Atlético, tem gostado das conversas com o Galo. Claro, assim também com a questão do Flamengo. E o Inter pulando fora é um concorrente a menos, mas o Scarpa está entre os dois clubes. E esse passinho à frente é do Galo em relação a tudo que vem sendo construído. O Inter vai ser tema junto com o Grêmio aqui na sequência do nosso De Primeira com o Marinho Saldanha. Vamos falar do mercado da bola colorado, dessa situação do Maurício, que o PVC também tem informação da proposta que o Corinthians fez, mas que o Colorado não está disposto a vender o Maurício. Só antes de liberar o André Hernan, quero ouvir de vocês dois e pedindo mais uma vez o seu like, hein? Seu like, estamos perto da segunda meta de 700 likes. Se inscreva no canal do All Sport. Muita informação importante que a gente está trazendo aqui ao vivo para vocês. Pergunta fácil. Qual seria o melhor lugar para o Scarpa para jogar? Flamengo ou Galo, PVC? Não, eu acho Atlético. Entrando nos dois. Eu estou tentando checar, eu já falei aqui que o Palmeiras não vai entrar na história do Scarpa, certo? De repente alguém muda de ideia ali dentro. Não há nenhum indício de que exista mudança de ideia até esse momento. Mas, enfim, nesse cenário atual, eu entendo que é mais fácil o Scarpa ter destaque no Atlético do que no Flamengo. Ele pode discordar disso. Ele pode dizer, eu me garanto, eu vou chegar no Flamengo e o dono do time vou ser eu. Isso é um ponto de vista que ele pode ter. Olhando para o elenco do Flamengo e para a necessidade do Atlético, e me parece muito mais plausível ele ir para o Atlético para ser protagonista do que tentar ser protagonista num elenco repleto de estrelas como o do Flamengo. Que está chegando mais uma ainda, né? Com o De La Cruz agora, com a chegada do De La Cruz, esse meio de campo vai ficar ainda mais recheado. Ele pode ver pelo copo meio cheio. Bom, vou ter muita qualidade ao meu lado, isso vai levantar meu futebol, no nível de treinamento a competitividade vai ser lá no topo, e eu sei que eu vou estar num time que vai dar mais condições de disputar título. Do outro lado, um grande elenco também, não tão qualificado em qualidade, em peças numerosas, mas também de muita força e que para muitos tem a melhor dupla de ataque do Brasil, que é Paulinho e Hulk. Uma coisa é você pifar para Paulinho e Hulk, para meio atacante, Hernan, é uma oferta e tanto, né? Assim, você vai jogar com, para muitos, a melhor dupla de ataque do Brasil. Mas qual que você acha que seria o melhor lugar para o Scarpa, Galo ou Flamengo? Eu acho que apesar do Scarpa ser aquele jogador que te dá mais de uma opção dentro de campo, e o Tite gosta muito disso, eu acho que ele teria mais possibilidades. Acho que ele, se eu fosse o Gustavo Scarpa, se eu desse um conselho para o Scarpa, falaria, Scarpa, vai para o Galo, vai para o Atlético. O Atlético Mineiro se encaixa assim, ele encaixaria melhor nesse time, teria mais possibilidades, porque no Flamengo vai ser um pega para capar no meio campo. É muito jogador bom. É De La Cruz, é Arrascaeta, é Pulgar, é Gerson, né? Não se sabe se o Everton Ribeiro vai continuar. É muito jogador bom. Não que o Scarpa não seja esse jogador top, como foi o melhor jogador do Brasil em 2022. Mas eu acho que no Atlético, até para reconstrução da carreira dele, essa volta ao futebol brasileiro, essa readaptação, acho que seria mais tranquilo no Atlético. Eu não vou poder perder essa piada, me perdoe, amigo. Mas esse conselho é aquele igual que você deu lá para o Ancelotti, para ele cumprir o contrato, para o Fernando Diniz é o técnico da seleção, ou esse é diferente? Olha, nunca duvidem de um homem chamado Fernando Diniz, hein? Pode aprontar na sexta-feira, hein? Jamais duvidaria de Fernando Diniz, grandíssimo treinador, é só pelo meme que ficou viralizado nas redes sociais do nosso querido amigo André Hernan. Meu querido parceiro colunista, apresentador, agora programa novo chegando agora também conosco por aqui no Zona Mista, nesta quarta-feira, estreia
com o Júlio Casares às 10 da manhã. Muito obrigado pela participação, viu, Hernan? Foi excelente, com informação, furo aqui ao vivo, todo o debate, todas as opiniões e as informações. Boa estreia amanhã. Obrigado. E ontem foi o Carille, né, em tempo real. Hoje, Lucas Moura. Não fiquem mal acostumados. Vou ter que me virar aqui toda hora. Tem que ter uma bomba aí ao vivo. Mas foi muito bom. Legal que a gente conseguiu trazer essa notícia. Bom programa para vocês. Espero que vocês assistam amanhã o Zona Mista com o Hernan. E estamos juntos. Em qualquer momento posso voltar aí com notícias de mercado, porque essa época é uma delícia. A gente se sente na Disneylândia. Beijo, valeu. André Hernan, na sua Disneylândia do Mercado da Bola, com a gente aqui no De Primeira. Grande abraço e boa tarde. Até pintou Marinho Saldanha aqui, porque o nosso Peaky Blinder vai aparecer na sequência da nossa programação aqui do De Primeira no All Sport. Você que está chegando por agora, tivemos muita informação mais cedo do São Paulo. André Hernan trazendo ao vivo sobre o Lucas Moura, que está acertando a sua permanência por mais 3 anos no Tricolor Paulista. Falamos também sobre a provável saída do Beraldo e também os novos naming rights do Morumbis, assim pode ser chamado daqui para frente nos próximos anos. Muita informação hoje aqui, tem mais coisa pela frente. Vou chamar já agora o nosso querido Marinho Saldanha Peaky Blinder. Só antes registrar mais participações aqui do chat. O Regis está com a gente, o Anthony, que eu acho que não é aquele, o André Luiz também conosco e o Daniel Pessan está realmente online. Ele está soltando agora uma gracinha aqui sobre o Marinho Saldanha. Depois eu vou repassar para o nosso Peaky Blinder, falando com que ele pode se parecer. Chamo agora, então, o Marinho Saldanha. Estão dizendo aqui, ô Marinho, que você é o Diogo Nogueira daquela marca da genérica, sabe assim? Boa tarde. Me serve. Essa comparação me serve. Mesmo sendo genérico, aceito, viu? Aceito. Isso que não viram a careca ainda, hein? Olha aqui, ó. Tá garoto, agora ficou mais parecido ainda. Aí, ó. Pronto, já está cada vez mais próximo. Mas o talento musical a conta bancária, isso, conta bancária, talento musical, olho claro, só isso, questão de detalhes. Detalhes. O ruim eu já tenho, só falta o bom, né? Perfeito. O lado ruim tá igual, só falta o lado bom. Mas me serve. Boa tarde, obrigado pela comparação, sempre um prazer estar aqui com vocês. Estava com saudade, viu? Estava com saudade de vir aqui no De Primeira. A gente também com saudade de você. E para falar desse Colorado, o nosso querido PVC já deu um spoiler. Antes vocês perceberam que eu não estou com o uniforme do programa, né? Que era para vir de vermelho, mas eu não combinei direito com eles no bastidor. Deu uma quebrada. Mas a gente está meio Fluminense, ó. Olha lá, grená, verde, faltou só o branco. Então eu e o tricolor Fluminense aqui neste de primeira, neste 19 de dezembro, pós-semifinal do Mundial. PVC, você deu esse spoiler, uma informação importante, né? O Maurício teve proposta do Corinthians e o Inter não vai vender, é isso? Quem procurou o Internacional com a proposta do Corinthians foi o empresário André Cury, falando em 8 milhões de euros, e o Internacional disse não vou vender, não quero vender nesse momento. E o entendimento é muito claro para mim, que passa pelo que o Alessandro Barcelos falou para a gente aqui 2 semanas atrás, sobre a ambição do Internacional ser campeão brasileiro. O Inter entende que precisa manter a sua estrutura, não quer dizer que não vai perder ninguém, mas manter a sua estrutura e reforçar, para tentar a prioridade do ano que vem, que é ser campeão brasileiro depois de 45 anos. Maurício é um desses caras pilares do Inter, né, Marinho? É um jogador considerado fundamental no Internacional, apesar dessa oferta bem alta do Corinthians. A gente tem que pensar que o Inter tem 50% do Maurício só, né? E esse valor seria para o Inter, seria os 50% e o Corinthians iria se acertar com o empresário, a fatia dele. Mas Perdão, de toda forma... Qual que é o valor da proposta? 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. Perdão, uma frase do Alessandro Barcelos sobre isso. Ele diz: neste momento financeiro, o Internacional pode recusar. Se fosse em outro momento, não poderia. 8 de euros, PVC? 8 de euros. Cerca de 40 mais ou menos de reais. O Inter se vê, 40 milhões de reais, o Inter se vê começando 2024 muito melhor do que outros anos. Sabe? Uma condição financeira de investimento, de conquista de mercado, muito melhor do que nos últimos anos. Por isso, o Inter é capaz de recusar esse tipo de oferta. Como bem disse o presidente, que em outros anos não poderia. O Maurício foi um dos melhores jogadores do Inter na temporada, né? Junto ali do Alan Patrick, conseguiu estabelecer um meio-campo bem forte.
E ainda menos, o Inter tem menos intenção de deixar o Maurício no mercado nacional. E menos ainda se tratando de Corinthians, que é um time que o Inter tem uma rivalidade, apesar de não ser mesmo estado, evidentemente, mas tem uma rivalidade forte com o Corinthians há vários anos, então ainda menos a possibilidade de negociar um dos seus principais jogadores com o Corinthians. Então a porta fechada para essa negociação, pelo menos nesses moldes, nesses valores, e também, principalmente pela questão técnica, o Maurício é um dos caras fundamentais desse Inter e mostrou isso ao longo da temporada. Ainda sobre o Colorado, Marinho, tem informação sobre espanhóis de olho no Vitão? Exatamente. São 2 clubes espanhóis que estão de olho no zagueiro Vitão, um dos destaques do Inter na temporada passada, nessa temporada, né, que a gente já está quase virando para a temporada 2024. O Valência e o Betis buscaram recentemente informações com o status do Vitão, mas não de olho na contratação dele agora, e sim no fim do contrato dele com o Inter, que é no meio do ano de 2024. O Vitão ainda está escorado naquela determinação da FIFA em razão do conflito Ucrânia e Rússia. Os jogadores foram liberados para serem emprestados e o Vitão foi renovando o empréstimo com o Inter. O caso é que agora em 2024, em junho para julho, quando acaba o contrato dele com o Internacional, também acaba com o Shakhtar da Ucrânia. O Vitão fica livre. Mas para comprar o Vitão, mas comprar de quem se ele fica livre? Comprar a fatia dos direitos que pertencem a ele. O clube teria que investir aproximadamente 5 milhões de euros. O Vitão precisa, quer e entende que é necessário vender a fatia dele dos direitos. Então a gente não está falando aqui de luvas, nem de compra dos direitos de outro clube, e sim da compra dos direitos que pertencem ao jogador. Seja o Inter, ou seja o Valência ou o Betis, alguém vai ter que efetuar essa compra para ter o Vitão num período mais longo. O Inter, nos bastidores, tem alguma segurança em manter esse jogador, já conversa com ele, e o Vitão sempre se mostrou interessado em permanecer no Internacional. Quando foi conversar com o Shakhtar para renovar empréstimo, quando teve que se manifestar publicamente, ele sempre disse que queria permanecer no Inter, mas agora envolve uma questão financeira importante para o jogador. É uma negociação que deve se alongar, mas o Inter já está se movimentando nesses bastidores e se diz tranquilo em relação à permanência dele. Enquanto isso, o Inter também busca alternativas para a zaga, né? O Inter tem negociação aí com o Robert Renan, o zagueiro que pertenceu ao Corinthians, que está lá no futebol russo. E aproveitando essa situação, vou trazer uma outra matéria que nós trouxemos ao longo da semana, se não me engano foi no fim de semana, mas enfim, nos últimos dias, em parceria com o Lucas Musetti, sobre o Robert Renan, o Inter tomou a dianteira na negociação depois que o Corinthians recuou, porém ainda tem aqueles empecilhos impostos pelo Zenit. O Zenit quer liberar o jogador por 6 meses, esse período não interessa ao o Inter quer ao menos 1 ano, e aquela situação do jogador poder sair a partir de uma proposta sem o clube no qual ele está emprestado receber nada, também não agrada ao Inter. Nesse gap, nessa questão, nessa lacuna, pode entrar o valor que o Zenit ainda não pagou ao Inter em razão da transferência do Yuri Alberto ao Corinthians. Por exemplo, o Robert Renan é vendido enquanto está emprestado ao Inter. Bom, o Zenit paga a dívida que tem pela venda do Yuri Alberto, tudo certo. O Inter recebeu um valor em razão da saída do Robert Renan. Mas é uma situação que está na mão do Zenit aceitar ou não essas condições do Internacional, que segue negociando por esse jogador. Essa questão do Robert Renan só poder jogar nessa negociação hipotética 6 meses e não 1 ano também foi uma das pendências que pegaram ali para o Corinthians não avançar. Pelo menos foi a informação que a gente noticiou aqui nos últimos dias no All Sport. Também o Inter, claro, deve, imagino, querer ter o jogador por mais tempo, se possível for, no mínimo evidentemente. 1 ano. Exato. No mínimo 1 ano. O Inter não aceita 6 meses. Porque pensando, olha só... Não, e ainda assim a cláusula de vitrine, acontecer, né, que é esse caso que você estava citando. Mas essa cláusula de vitrine, como eu disse, pode ser a dívida do Yuri Alberto. Isso pode acontecer no meio da negociação, porque afinal o Zenit deve para o Inter, beleza, uma coisa vem pela outra. Mas pensa comigo, na pior das hipóteses, tá? Um cenário que é possível de acontecer. O Inter pega 6 meses do Robert Renan emprestado, acaba o contrato do Robert Renan e o Vitão vai embora. Aí o Inter fica sem o Robert Renan e sem o Vitão. Seria um grande problema que estouraria ao mesmo tempo, porque o Vitão, como eu falei, tem esse interesse aí do Betis e do Valência e essa questão
de comprar os direitos que pertencem a ele. Então é uma situação que não serve para o Inter também por isso, porque os dois contratos acabariam simultaneamente.